Eu fui convidado pelos produtores aqui, meus bons amigos, para discorrer sobre um tema que é o desenvolvimento da mediunidade. E quando a gente vai tratar de um tema muito específico assim, é interessante que a gente comece a contextualizar esse assunto e tentar entender o que é mediunidade antes de tudo. E também tentar entender para que eu quero desenvolver essa mediunidade. E para a gente falar desse assunto, em princípio, a gente deveria partir do pressuposto que nós entendemos o que é essa mediunidade. Eu vou desenvolver o quê? O que seria então essa mediunidade? Existe um mundo transcendental, um mundo onde os espíritos transitam, não é? E esse mundo transcendental, você se relaciona com ele, você se relaciona com esses espíritos. Várias religiões, várias tradições trataram desse assunto, sobre essa relação com esse mundo metafísico. Mas quem melhor descreveu esse mundo e codificou e firmou tratados sobre a relação com esse mundo foi Allan Kardec. Seus livros, na codificação espírita, onde ele entrevistava os espíritos perguntando especificamente a respeito disso. Então essa mediunidade seria a capacidade que a pessoa tem de ter uma expansão do seu corpo fluídico, do seu perispírito, aquele que envolve o seu corpo, aquele que seria a vestimenta do seu espírito. Ele vai ter uma expansão dessa aura, desse perispírito, e essa aura, esse perispírito, vai se relacionar com um espírito desencarnado, ou mesmo encarnado. E aí essa pessoa vai servir de meio para trazer informações para o mundo físico. A mediunidade seria então uma ponte. Mas e se eu me lembro das vidas passadas? Isso não é mediunidade. Isso é um atributo que a pessoa tenha, não é? Que as pessoas chamam de animismo, da ânima, é da alma dela. Não tem um relacionamento com o espírito. Um espírito pode até provocar isso, facilitar essa lembrança. Pode sim. Mas não necessariamente vamos ter aí um fenômeno mediúnico. A capacidade minha que eu tenho agora de entrar em contato aqui com o Degrande que está aqui comigo, faz parte da produção, e de ler alguma coisa do passado dele, de ler sobre a vida dele espiritual, não necessariamente tem influência de um espírito, não é um fenômeno mediúnico, é um atributo meu, da minha alma, é um atributo meu, do meu campo espiritual, do meu campo energético, que entra em contato com ele. Isso tem que ficar bem claro. A mediunidade, em princípio, é a capacidade que a pessoa tem de servir de ponte, onde os seres do mundo espiritual, os seres desencarnados, aqueles que não têm carne, vão se comunicar, vão trazer informações para aqueles que são encarnados. E essas pessoas vão funcionar como os profetas antigamente funcionavam, não é? Muito antigamente, ou as pessoas que ainda profetizam, É um fenômeno mediúnico. E para que vai servir esse fenômeno mediúnico? Olha, é um portal, é um acesso. E por esse acesso, não necessariamente vão vir só coisas boas, vai ter contato só com espíritos de luz ou espíritos bem intencionados. Você pode ter contato com espíritos que estão em sofrimento ou espíritos mal intencionados. Você pode ter contato com espíritos do passado que não tem uma relação boa com você, que te descobrem encarnado e que vêm numa situação até às vezes de vingança ou para te trazer prejuízos, sem que você se lembre ou saiba dessa relação do passado. Olha que interessante isso e perigoso. Então a mediunidade é perigosa? Depende do seu objetivo com a mediunidade. Isso também é importante. A mediunidade é um atributo. Eu vou contar aqui uma história. É de improviso isso, porque eu preparei para poder falar para vocês a partir do convite que eu recebi, e no momento que eu vim pensando no que eu iria falar, me veio uma história familiar, Eu tenho um filho e ele avisou para a mãe, falou: mãe, eu vou descer para jogar bola. Ele tem 11 anos, vou descer para jogar bola. Ele pegou a bola, colocou debaixo do braço. A hora que ele estava descendo a escada do prédio, ele viu uma pessoa retorcida num canto. E essa pessoa estava olhando para a escada. A hora que essa pessoa olhou para ele, ele teve contato visual com essa pessoa. E essa pessoa estava contorcida, com os membros contorcidos de um jeito que ele falou assim: papai, não tinha jeito, não tem jeito da pessoa assumir aquela postura. Ele sabia que não era uma coisa
que ele já tinha visto. Ele imaginava que fosse realmente um espírito, não era um ser desse mundo, não é? Não um extraterrestre ou alguma coisa assim, não, era um ser encarnado. Ele disse que sentiu um medo muito grande. E ele saiu correndo, ele entrou em casa gritando e caiu na cozinha. E ele falou assim, eu tenho a sensação que eu fui empurrado. E a mãe me contou pelo telefone, eu falei, não, à noite eu vou visitá-los e vou conversar com ele. E aí a conversa que eu tive com ele, ela, vamos dizer assim, orbita, né? Ela se intercambia também com o nosso assunto aqui hoje, né? Eu não sei qual que é o nível das pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Mas se forem pessoas que não têm conhecimento algum, vão ser pessoas que se assemelham ao meu filho de 11 anos nas perguntas que ele me fez. Eu cheguei lá e eu falei, vamos fazer um culto. Ele falou, como assim um culto? Eu falei, não, a gente já faz o culto, mas a gente precisa se cercar de energias mais sublimes, a gente precisa cercar de seres de luz para que a gente possa tratar de um assunto tão grave. O seu primeiro contato, dessa forma, com o mundo espiritual, e eu não gostaria que você continuasse tendo esses contatos que se assemelham a filmes de terror, né? Eu gostaria que você entendesse o que está acontecendo e soubesse trabalhar com essa habilidade, com esse sentido. É um sentido. E o tipo de emoção que está te desenvolvendo não está sendo saudável. Então, quando a gente faz uma oração, não é só um componente religioso, não. É um componente religioso. Mas, na verdade, ali, você está também pedindo auxílio e se cercando de forças que vão além de você e que impedem a ação de outras forças que possam ser negativas. Então, quando eu ofereci para ele, eu falei assim, olha, nós vamos fazer primeiro um culto. Eu vou ter ali o benefício de pedir auxílio ao ser supremo desse nosso orbe, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quando eu falo esse nome, não é só uma questão religiosa. Oh, não é não. Quando eu falo esse nome, existe algum mecanismo que transcende os nossos sentidos e que muda o nosso ambiente, como se fosse uma chave. E eu atraio seres que se afinizam com o bem, com a caridade, com o justo e com o verdadeiro, né? Fizemos uma oração, a leitura de um texto edificante, de qualquer religião, desde que seja um texto edificante. E aí eu comecei a explanar para ele. Eu comecei a conversar com ele. Foi muito interessante, porque a minha conversa com ele começou com uma história que se relaciona até com o Jean, que me convidou aqui para poder fazer essa explanação. Na verdade, quem me convidou foram os meninos da produção, mas o site é o site do Jean, é o canal do Jean, não é? Então, enfim, o Jean é meu irmão, né? Meu merchan. E tem uma história muito interessante com o Jean, que um dia ele me ligou e falou assim, aquele jeito dele, né? Vamos ali comigo distribuir uns cobertores? Eu falei, cobertor? Eu falei, eu comprei uns cobertores aí e eu vou distribuir. Eu falei, mas aonde? Não, lá em Indianópolis. Eu falei, eu vou contigo. Não, vamos, a gente vai batendo papo e você me ajuda a distribuir. Eu falei, então vamos. E aí no caminho a gente foi conversando, falei, como que é essa história, brother? Ele falou, não, é lá no centro, lá de Indianópolis, chama Irmã Hilda. Eu falei, Irmã Hilda? Ele falou, eu comprei 200 cobertores. Eu falei, cara, 200 isso, e eles têm uma lista lá das pessoas que têm necessidade. Eu falei, como se fosse uma freguesia. Ele falou, não é bem assim. Eles conseguem cadastrar as pessoas que têm necessidade de verdade, né? Eles visitam essas pessoas, dão assistência, cesta básica, e aí em cima da lista deles eu vou distribuir esses cobertores. E aí a gente vai distribuindo ali, ticando a lista, para a pessoa não pegar a mais, mas se precisar também a gente distribui, são muitos. Falei, poxa vida, que maravilha, né? E como você conseguiu isso? Não, o pessoal doou, eu pedi, parte também é da minha alçada, né? Poxa, né? Ninguém sabe disso. Não, mas não tem necessidade das pessoas saberem. Ele não fala mesmo, não conta. Eu que estou contando para ele, né? Da parte dele. E aí eu falei para ele, falei assim, esse centro, Irmã Hilda, ele é o centro que teve origem com a bisavó dos meus filhos. Ele falou, sério? Eu falei, sério. O nome dela é Dona Lica. Eu falei, poxa, mas que história boa foi. Pois é. E aí qual que é a história? Né? Eu me relacionava com a neta dela e eu tive em Indianópolis, né? E ela me contou. Ela falou assim, olha, eu me casei e vim morar em Indianópolis e eu comecei a ver espíritos.
Eu comecei a ver. É um atributo genético, tá bom? É um atributo, é um sentido da mesma maneira que a gente vê, que a gente ouve, que a gente tem o tato, né? Os órgãos dos sentidos. É um atributo a mais, é um sentido a mais, que todo mundo tem em pequena escala ou em grande escala. Numa porcentagem pequena, pode ser uma dosezinha de 20 centavos, mas tem gente que vai ser uma garrafa inteira, uma garrafa cheia, né? Para a gente ter um exemplo, não é? A minha dose é 5 centavos, 20 centavos, não dá nem embriaguez. Mas tem gente que fica ébrio, né? É uma garrafa cheia e a pessoa pode se perder com a mediunidade. E ela disse que foi no Chico Xavier. Dona Lica, isso ela me contou, hein? Ela disse que foi no Chico Xavier e o Chico falou para ela, como normalmente todo espírita fala, olha, minha filha, você tem que desenvolver a mediunidade, né? Mas não é só desenvolver a mediunidade. Nesse desenvolvimento da mediunidade, ela precisava entender o que é essa mediunidade. E aí, como ela não tinha muito hábito da leitura e do estudo, o marido, que era o seu Arão, começou a estudar. O marido a veio amparando. E eles montaram esse centro espírita chamado Irmã Hilda. E nesse centro espírita, com os estudos, ela acompanhando, o seu Arão, que era o marido dela, fazendo o culto no lar, a orientando, a amparando, ela foi primeiro entendendo o que era a mediunidade, o modo de se relacionar com essa mediunidade, o modo como controlar isso, e ao mesmo tempo ela foi se autoconhecendo, né? Num lugar que não tinha como ela ir num psicólogo, como a gente vai hoje, ou num psiquiatra, onde você vai tomar alguns medicamentos para obliterar alguns sentidos até que você tenha controle. É o que o psiquiatra faz. Você está numa fase aguda de algum problema psíquico ou até mediúnico. Não dá para a gente dividir, né? Onde que é o liame, o limite entre um problema psicológico, um problema psiquiátrico e um problema mediúnico, não é? Acerto e erro. Ela foi aprendendo a controlar, selecionando os espíritos que ela permitiria, né, estarem próximos, que eram aqueles bem intencionados, e se amparando em atitudes que a mantinham em ligação constante com o mundo espiritual mais sublime. Porque não adianta você falar de amor sem exercer o amor. Não adianta você falar de caridade sem exercer a caridade. Em Indianópolis tinha uma plantação assim, tinha um fenômeno de plantações de café, não é? E vinham esse pessoal do norte do país, do nordeste do país, esse pessoal vinha naquele caminhão de pau de arara, e o pessoal chegava aqui em Indianópolis sem condição nenhuma, com a roupa do corpo. E aí ela fazia os grandes bazares, as grandes doações, ela colhia com as pessoas da cidade, porque ela também não tinha condições, e ela fazia as doações a essas pessoas. Quer dizer, esse exercício de caridade também a mantinha em constante contato com o mundo espiritual mais sublime, porque ela também ia se lapidando. Não que ela ficou perfeita, não que ela passou a ser uma santa, não, mas ela imitava os santos, ela imitava as pessoas perfeitas, de tal sorte que isso também a protegia de ataques de espíritos que poderiam fazê-lo. Como? Esse espírito detecta que ela tem esse contato fácil com o mundo espiritual e a atormentam de uma maneira triste. Eu contei essa história para o meu filho Rafael e falei assim, meu filho, você tem esse componente genético. Você tem essa mediunidade que vem da sua avó, da sua bisavó, por parte de mãe. Mas da minha parte também, a minha avó e sua bisavó também tinha mediunidade aflorada. Então é correto a gente afirmar que a mediunidade ela é hereditária também? Ela é hereditária. Porque como tem vários tipos de mediunidade, você vai ter o desenvolvimento, a possibilidade de desenvolvimento daquela mediunidade que já tem um histórico, ou não. Porque pode ser que a associação também de várias mediunidades ampliem seu arcabouço. Por exemplo, de repente eu não tenho afinidade nenhuma com música, mas eu posso aprender a tocar um instrumento. Certo que eu vou ser um músico medíocre, mas eu não tenho dom, né? Mas eu vou desenvolver, né? E você pode fazer o contrário. De repente eu tenho habilidades físicas que me permitem ser um bom jogador de futebol e eu passo a treinar futebol. E aí eu viro um jogador excepcional, mas eu já tenho o dom. Eu já tenho um corpo preparado para isso, o que também não é meu caso, né? Então, assim, a mediunidade, ela vem
como se fosse um atributo físico que te permite ter contato com o mundo transcendental e é um portal. O que você vai fazer com esse portal? Aonde você vai? Que contato que você vai ter? E o que você quer desse mundo é que é importante. Para que você quer mediunidade? E isso foi colocado com o meu menininho, porque ele me perguntou. Ele falou assim: papai, então eu vou ser como se fosse um mutante? Eu vou ter superpoderes? E aí eu soltei aquela frase, né, recorrente nos filmes: grandes poderes, grandes responsabilidades, meu filho, né? Na verdade, pode ser uma maldição, eu falei para ele. Porque se você não se aprimorar e não saber escolher as suas companhias espirituais, a sua vida pode ser um grande filme de terror. Você pode se desequilibrar de tal sorte que você vai ser internado, vai para um sanatório. Ou pode viver de medicamentos fortíssimos que vão adormecer esses seus sentidos, porque você não consegue controlá-los, nem entendê-los. Ou por um componente religioso, eu não estou falando de religião aqui, por um componente de religião, minha religião não aceita, eu vou tomar medicamento para poder não desenvolver, para obliterar. Ou eu vou em um centro, um lugar que promete, como a gente estava conversando antes, que vai fechar a sua mediunidade. Eu posso fechar meus olhos, posso tapar meus ouvidos, entendeu? Mas a capacidade de ouvir está ali. Os meus olhos enxergam, eu os fechei, mas eu enxergo. A mediunidade é a mesma coisa. Eu falei isso para ele, contei essa história da avó dele e expliquei para ele. Na verdade, não são superpoderes, porque dentro disso, não é? Aí vem às vezes, vamos imaginar uma situação. Você chega numa cidade e aí a primeira pessoa que você encontra na cidade é um andarilho. Uma pessoa que foi criada na rua, que não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. Eu não vou te falar que a pessoa é boa ou ruim por isso. A pessoa não tem instrução, ela não entende. E a visão que ela tem de mundo é aquela visão limitada. Aí você pergunta sobre a cidade para essa pessoa. Ela vai te contar como que funciona a rua. Você anda mais um pouco e encontra uma professora. Ela tem uma outra visão dessa cidade, de como funciona essa cidade. Você anda mais um pouco e encontra uma pessoa que é responsável por uma secretaria de uma prefeitura e entende toda a estrutura, secretaria de obras, secretaria de trânsito. Ela vai te mostrar uma outra visão. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você encontra um espírito que desencarnou recentemente ou que desencarnou e não atingiu a sublimidade. Ele vai te contar do mundo espiritual. A vivência dele não é das mais saudáveis e não é das mais felizes. E que tipo de contato? Por que você está tendo contato com esse espírito? Porque dentro do seu grau de instrução, dentro do seu grau de desenvolvimento de valores, do seu coração, você se afiniza com esse tipo de espírito. Então, você tem que se melhorar também para ter contato com outro tipo de espírito, um espírito que tenha mais instrução. Você tem que ter mérito para isso, né? E aí imagina essa situação, você vai num centro que não trabalha para o bem, né? Que trabalha voltado para situações tristes. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Tem um livro da Zíbia Gasparetto que se chama Esmeralda. Me parece que você vai encontrar esse termo que é utilizado nesse livro com a comunidade cigana. Tem uma cena desse livro, no começo desse livro, que o sujeito está andando num daqueles burgos, aquelas grandes feiras comerciais na Idade Média. Ele está com um amigo, é um sujeito que tem condições, e ele está caminhando e lá na frente tem umas ciganas lendo a sorte. Sabe como acontece mesmo aqui em Uberlândia? Ali você está passando na Praça do Balvilela, a moça passa, segura sua mão e fala assim: eu posso ler a sua sorte, né? Você fala: quanto que é? Me paga o que você puder, 20 reais, 30, e lê a sua sorte. Tem uma morena na sua vida, sempre tem uma morena na sua vida, né? Tem uma morena, fizeram um trabalho para você, né? Sempre tem as histórias recorrentes. E na história desse livro alguma coisa parecida. Eles vão passando no meio daquelas pessoas ali, e aí vem uma cigana e segura a mão dele. Ela segura a mão dele e ela tem um frêmito ali, tem uma sapituca ali. E ele nota alguma coisa. E o amigo dele fala: para com isso, né? Para de ler esses sortilégios, né? Leitura de sortilégios, né? Leitura da sorte, leitura do futuro, né? Para com isso, vamos embora, vamos caminhar. E ela segura ele e fala: espera um pouco. E ela fala para ele, fala assim: você vai estar numa encruzilhada agora. Escolha bem o seu caminho. Muita coisa vai mudar com isso. E ele fala: quanto que eu tenho que te pagar? E ela fala: eu não posso receber. Aí ele fala: por que você não pode receber? Ela fala: porque senão, dessa vez que eu li a sua sorte, foi um atributo divino.
foi do mais alto. Se eu cobrar, eu deixo de ter contato com as forças do mais alto. No final do livro ela volta, mas o melhor exemplo é esse, né? Você está usando a mediunidade para quê? Você está querendo se enriquecer com a mediunidade? É para ter superpoderes, para manipular as pessoas? Porque a mediunidade pode te trazer isso, mas vai te trazer vínculo com espíritos que estão voltados para essas práticas mesquinhas e baixas. Você está preparado para também sofrer a má influência desses espíritos? Porque a mediunidade vai criar um canal de acesso desses espíritos a você. Um canal livre de acesso a você. E esses espíritos vão passar a te influenciar. Olha o nível de espírito com o qual você vai se relacionar. Então, é importante que você entenda o que é mediunidade e que você tenha bons objetivos com a mediunidade. Você vai utilizar a mediunidade para quê? Só para ter acesso ao mundo espiritual, para ficar, eu vou em tal festa com tal roupa, para futilidades, né? Para coisas de só menos importância. Mesmo na codificação espírita de Allan Kardec, né? A gente fica usando esses termos às vezes. Codificação. Kardec pegou o que os espíritos falavam e fez um compêndio, basicamente isso, sem conotação religiosa. Depois que o livro dele foi apreendido na Espanha e queimado em praça pública, né? Que teve essa conotação de religião mais pelas pessoas, mas não por Kardec. E Kardec, quando ele começou a entrevistar os espíritos e ele começou a formar um método ali, que as pessoas questionam muito sobre metodologia científica hoje que ele utilizou, mas existia um método de questionamento, né? O modo como ele tratava essas informações que vinham. Depois de um tempo que apareceu um espírito e que disse para ele: eu vou te acompanhar, porque o seu trabalho está tendo mérito. Ou seja, olha só, depois de um tempo, os espíritos começaram a mudar. O perfil das perguntas, o perfil das respostas. Então, pense bem. Você quer desenvolver sua mediunidade? Cuidado com os vícios ruins. Sua vida pode ser um filme de terror. Cuidado com os objetivos dessa mediunidade. É para se enriquecer? Ou tentar se enriquecer? É para ganhar notoriedade, seguidores? É para ficar lendo a sorte? É para isso? Que é esse tipo de mediunidade que inclusive a Bíblia proíbe, né? Que são os oráculos, ficar lendo a sorte. Mediunidade não é para isso. Mediunidade é um atributo que existe e seria bom que você utilizasse para o bem, para que você não venha a ter desequilíbrios emocionais, desequilíbrios na sua vida, desenvolver até doenças psíquicas, que às vezes são bem diagnosticadas pela psicologia ou pela psiquiatria, mas que têm fundo mediúnico, não é? Para você poder desenvolver bem essa mediunidade, então, estude. Não necessariamente no Espiritismo, mas os livros de Allan Kardec são um bom compêndio. Mas você tem um Paliano que fala da varredura medianímica, que também trata muito bem, né, no livro Transe e Mediunidade. Se você perguntar, por exemplo, assim como pergunta para uma pessoa, né, uma pessoa na entrada de uma cidade sobre essa cidade, se você perguntar para um espírita, aquele que vai sempre em livros espíritas, ele pode falar: não, em romances espíritas eu tive um contato com o mundo espiritual que me ajudou muito, e pode ser que te ajude, né? Você ler bons romances espíritas, né? Os livros de André Luiz, que vêm através de Chico Xavier, os livros de Emmanuel, também através de Chico Xavier, os livros de Joana de Ângeles, são verdadeiros tratados de psicologia que vêm através de Divaldo Pereira Franco, ou o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, também através de Divaldo Pereira Franco. Os livros de Miramês, né, de Lancelin. Poxa, você tem uma gama muito grande aí de romances espíritas que o podem ajudar, não é? Tem um livro que se chama O Mago de Strovolos, né? É um livro que vem da Grécia. É um livro que é da editora Pensamento, não guarda relação alguma com o espiritismo, né? Tem livros excelentes da prática teosófica, antroposófica, não é? Que também trabalham também essa relação consigo mesmo e com o que transcende. Então, assim, eu não estou querendo aqui fazer uma apologia ao espiritismo, mas se você procurar até em qualquer
pesquisa que você fizer profunda sobre artigos e tudo mais, Allan Kardec é aquele que escreveu de maneira mais clara, não é? Mas se você não é dado a esses estudos profundos para poder ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, não é? Você pode procurar esses livros espíritas, não é? Memórias de um Suicida é um livro fabuloso, né? Arthur Conan Doyle, que escreveu a história de Sherlock Holmes, né? Uma ficção, ele era espírita e é da mesma época de Allan Kardec. Ele tem um livro que se chama História do Espiritismo e tem outros livros que tratam a respeito também. Ou seja, você tem uma literatura enorme, você tem pessoas maravilhosas, tem alguns vídeos do Robson Pinheiro. Robson Pinheiro trabalha ali associado até a livros que vêm esclarecendo sobre a Umbanda. Robson Pinheiro tem vídeos ótimos, muito esclarecedores, e livros também, né? Boas leituras, né? Que você possa ter acesso a isso e que você possa bem controlar e entender sua mediunidade. Se achar que deva, né? É um atributo que você pode desenvolver como um atleta. Se desenvolve pela prática constante, pelas boas práticas para que não venha a se machucar, não é? Para que não venha criar vínculos tristes, escolhendo um bom técnico, escolhendo um bom lugar para poder treinar, escolhendo boas orientações e se preparando da melhor maneira possível, né? Na alimentação e tudo mais. Eu acho que é uma boa analogia, porque a mediunidade é um atributo que pode ser desenvolvido também.